Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mateus 13:30. Capítulo 17, Identidade da serpente erguida no deserto. No mesmo sentido, a questão central se fixa na acidez do vinagre que no processo de purificação da carne, elimina a exemplo de uma esponja, toda a causa de morte do corpo humano assim como aconteceu no deserto, cumprindo assim a escritura que diz: Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3:11 e 12. Fecha-se o parêntese observando, entretanto, o anunciado pelo Mestre Jesus no que segue abaixo. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Lucas 12:49 e 50. Retomando o tema, devemos lembrar então do que a Bíblia em Mateus 13:41 nos diz que os anjos de Deus são os que fazem a obra que na qual consiste a construção da salvação do homem. O que nos faz subentender que foram os anjos que, sob o juízo de Deus que através de alguns homens da época, efetivamente crucificaram o Mestre Jesus, inclusive por saber de antemão sobre o efeito do vinagre, não tiveram dúvidas, pois seguiram tal cerimonial servindo o Mestre com vinagre enquanto ele manifestava estar com a sede, tendo como propósito o de sinalizar ao povo de Deus que o vinagre deve ser usado para limpar e desinfetar o interior do órgão de reprodução humana, sendo de todo modo uma arma letal a ser usada contra a autoridade imposta pelo diabo ao povo de Deus, levando em consideração que a sede sentida pelo Mestre na cruz, pouco antes de entregar o seu velho espírito, não é mais do que a sede de justiça sentido pelo Criador na hora da despedida de sua criação, vista em Gênesis 4:16. A pergunta então nesse caso é a seguinte: então, por que os anjos serviram o Mestre Jesus com vinagre e não com água? A resposta é muito simples, no entanto curiosa, justamente porque se trata do mistério de Deus que permaneceu oculto por séculos e gerações inteiras, o que agora está sendo revelado por mim, assim como se anuncia em Colossenses 1 do 26 ao 27, pois incontestavelmente, o vinagre de maçã por mais estranho que possa parecer para muitos, nesse caso muito específico, é sem dúvidas o único elemento capaz de matar a sede de justiça sentida por Deus sem causar dano ao trigo, Mateus 13:30, o que pode ser comprovado pela ciência, quando queira. Pois nesse caso, se trata do antídoto que, por conta da sua ardência, neutraliza os efeitos do pecado original que em forma de uma substância venenosa de serpente que no interior do órgão de reprodução de corpos humanos, então na figura material de sêmen venenoso, consiste em levar à morte prematura do homem desde o nascimento de Caim, igualmente o que aconteceu no deserto com o povo de Deus. Inclusive, é o que segue acontecendo desde sempre até o momento com a humanidade há séculos e gerações inteiras. Lembrando, entretanto, que por se tratar de veneno de serpente, o seu efeito fulminante é muito mais poderoso do que o mero efeito provocado por uma simples bactéria ou de um vírus, bastando recordar da ação provocada pelo coronavírus em todo o planeta Terra que quando não mata lesiona. Pois o prêmio de tal pecado começa por lesar o sistema imunológico que, destruindo a defesa orgânica natural do corpo humano, provoca a morte certa da carne, o que acontece em muitos casos, de uma forma lenta e sofrida através da idade até então prematura, porquanto, o Filho de Deus veio ao mundo para nos ensinar a destruir tal obra do diabo feita no corpo humano, 1 João 3:8. Observem, pois no mesmo sentido, o leitor terá que radiografar a seguinte palavra, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Assim verá que Deus está falando ao seu povo o seguinte: o Filho de Deus não veio ao mundo com a missão de fazer justiça ao homem pecador, pois a missão do Mestre Jesus foi, sem dúvidas, a de ensinar o homem a fazer justiça por conta própria através de um novo conhecimento, no sentido de destruir a obra do diabo feita e depositada dentro do próprio órgão reprodutor do homem. Para isso basta o leitor entender que através dos ensinamentos do Mestre Jesus, nós os homens façamos justiça. Em outras palavras, quero dizer o seguinte: o vinagre de maçã 4 a 6% de acidez é sem dúvidas o elemento estratégico usado pela justiça de Deus na purificação do interior da carne humana, evitando com tal medida a morte eterna do povo de Deus. Antes do término desse tópico, quero deixar registrado o seguinte: o diabo que seduziu a Eva, 2 Coríntios 11:3, nossa mãe biológica, com a intenção de se perpetuar na criação de Deus, agiu ardilosamente por várias vezes, tentando seduzir o Mestre Jesus, como podemos averiguar em Mateus 4 do 1 ao 11 e em Mateus 16 do 22 ao 23, justamente porque já sabia que seria erguido na cruz da justiça de Deus, fundido como os elementos que funde na formação do bronze junto com o Mestre Jesus, onde veria a sua obra maligna na figura do pecado original, sendo destruída pelo um crisol proporcionado pela ardência provocada pela acidez do vinagre, bebido pelo Senhor Jesus, cumprindo assim a Escritura que nos diz:
Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Por conta disso, o homem de hoje poderá dizer o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Desse modo, entendendo, está em síntese, explicado a mensagem da cruz como está anunciado em 1 Coríntios 1, 18. Com mais detalhes no capítulo 18. A boa nova está aqui, conferem. Por favor. Sejam missionários. Me segue aqui nas minhas redes sociais, comentem e compartilhem meus conteúdos com seus parentes e amigos. João Batista, São Paulo, Brasil, 19 de junho de 2024.